A paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade nessa série de vídeos a respeito do evento arrebatamento. Hoje nós vamos tratar a questão das trombetas, se Jesus vem na quarta trombeta ou Jesus vem na sétima trombeta. Nós vamos ver aqui o que diz a palavra a respeito disso. Vamos ler Apocalipse 10, 6 em diante. Diz assim: E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, seus servos. Veja só aqui, irmãos, Apocalipse está falando aqui que ao ser tocado, o sétimo anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Mas que segredo é esse? Vamos aqui ler Marcos, mas também é citado em Mateus 24, 36, tem a mesma referência. Vamos ver aqui, Marcos 13, 32, diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus dizendo que quanto o dia e hora da vinda dele é um segredo de Deus Pai. É a respeito desse segredo que o apóstolo João está falando aqui, movido pelo Espírito Santo. Se cumprirá o segredo de Deus. Que segredo é esse? A vinda do Senhor Jesus se cumprirá no momento que for tocada a sétima trombeta. Não existe previsão bíblica de vinda de Jesus em quarta trombeta em lugar nenhum. A previsão é essa aqui. Mas para não ficar só nessa passagem, porque tem muita gente que eu fico até assim assustado, como diz, não, se for um versículo só, não podemos fazer uma doutrina em cima de um versículo só. Olha, quando você ouvir isso, joga isso fora. Nós estamos falando da palavra de Deus. Se ele falou uma vez, está falado. Deus não anda para voltar atrás. Deus não tem sombra de variação. Eva e Adão se deram muito mal porque Deus falou: não coma dessa árvore, conhecimento do bem e do mal, senão vocês irão morrer. Deus não ia lá toda tarde para falar: não coma, não coma, não coma, repetindo não. Falou uma vez. Então veja só, se Deus falou, está falado. Não é palavra de homem. E o interessante a respeito de Apocalipse, já que eu entrei nesse assunto, é que quando teologicamente, como racionalmente as pessoas querem mudar, eles usam esse discurso: não, se é um versículo só, não podemos fazer a doutrina. Esquecem que é a palavra de Deus. Agora, quando é um assunto que nem esse aqui, que existe muitos versículos falando como é que Jesus vem, quando é que Jesus vem, a sétima trombeta, tudo detalhadozinho, aí se cria um mar teológico, um castelo de areia, um monte de coisa para tirar o profético, para mexer naquilo que o Senhor disse: não tire, porque eu vou tirar o nome da pessoa do livro da vida. Mas vamos voltar ao assunto aqui, irmãos, veja só. Jurou por aquele que vive para sempre, que não haverá mais demora. Quando é que não haverá mais demora? Nos dias da voz do sétimo anjo. Se o sétimo anjo do Apocalipse estiver tocando a trombeta, então você pode dizer: Jesus está às portas, Jesus está chegando, Jesus pode vir agora, nesse abrir de olho. A sétima trombeta está tocando, ela vai tocar no final da grande tribulação, ali depois dos 42 meses da profecia de Daniel, os 3 anos e meio. Ali perto do final, quando cumprida todo o profético, o plano profético de Deus, aí você pode dizer: não haverá mais demora. É iminente, os sinais estão aí, a destruição no planeta está aí, é a sétima trombeta tocando, então Jesus pode chegar a qualquer momento. No dia da voz do sétimo anjo, quando tocar essa trombeta, se cumprirá, Jesus virá, quando se cumprir esse segredo de Deus, como nós lemos aqui. Mas vou abrir também mais uma passagem aqui, em Coríntios, que eu comecei, me empolguei e fui para outro rumo. Mas vamos aqui, voltar para o assunto aqui. 1 Coríntios 15, 51 em diante diz assim: E eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando? No momento, no abrir e fechar de olhos. É isso que é rápido. A transformação, não é a vinda de Jesus, que é outra coisa que fizeram a mexida aí, fizeram um sofisma aí, deram a mexida.
não é a vinda, o segundo arrebatamento, a segunda vinda, que é no abrir e piscar de olho. Na realidade, o que é no abrir e fechar de olho é nossa transformação. Quem estiver vivo vai ser transformado. Quem estava morto será ressuscitado e também receberá um novo corpo espiritual. E que está vivo vai ser transformado no abrir e fechar de olho. Essa transformação é que é rápida. No momento, no abrir e fechar de olho. Ante a última trombeta. Que trombeta é essa? Aquela lá de Apocalipse que nós acabamos de ler. Apocalipse 10, 6, 7 fala disso. Então veja só. Ante a última trombeta. Por que é a última? Porque são 7 trombetas. Não é quarta trombeta. Não existe lugar nenhum. Isso foi invenção humana. Isso é razão. Isso é ensino teológico. Que a palavra de Deus que deve imperar na vida do céu diz ante a última trombeta. E a última é a 7ª trombeta. Porque em Apocalipse está dizendo que é a 7ª trombeta. Aí diz mais, aqui vai ser, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se reviste de incorruptibilidade. E que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso ocorrer, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumpriu a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui ele está explicando por que a necessidade de ressurreição, por que a necessidade de transformação. Porque carne não pode se unir com Deus. Carne e sangue, que é a vida biológica, a alma está no sangue, a vida biológica, não pode se unir com Deus. Deus é Espírito. Então, o Espírito do céu também precisa de voltar a ter os 3 elementos. O homem tem corpo, alma e espírito. Quando o homem morreu, perdeu a alma, que era a vida biológica, e o corpo se desfez. Ficou só o espírito do homem que voltou para Deus. Mas agora ele vai voltar a ser 3 de novo. Aliás, ele tinha a vida espiritual e o espírito. Mas ele precisa do corpo para ter os 3 elementos de novo. Ser a semelhança de Deus, 3 elementos. Corpo, espiritual agora, vida do espírito, vida espiritual, e o próprio espírito, 3 em 1 de novo, a semelhança de Deus. Mas esse é outro assunto. Mas vamos voltar aqui. Quando não haverá mais demora? Nos dias do toque da última trombeta. Porque convém que isso que é corruptível seja visto em corruptibilidade. Então veja só, a finalidade da ressurreição é essa: dar de volta o corpo que a gente perdeu quando houve o falecimento do corpo biológico. Mas é isso que eu queria deixar aqui claro, irmãos. Não existe vinda de Jesus, ressurreição do corpo de Cristo ao som da 4ª trombeta. Na realidade, se você for estudar um pouquinho essa história, veja que os criadores do pré-tribulacionismo foram muito criticados na época, porque tinha a profecia do Senhor Jesus e a profecia através do apóstolo Paulo, dizendo que Jesus só viria quando o anticristo estivesse presente. Aí o que aconteceu? Por causa dessas críticas, eles inventaram uma outra coisa. Não vamos contornar isso aqui. Como? Se o anticristo vai estar presente durante a grande tribulação, e ele só vai ser conhecido lá pelo meio, 3 anos e meio, então é possível que como as trombetas vão tocar durante o Apocalipse, durante a grande tribulação, então é possível que já lá pela 3ª já sabemos quem é que ele é. Então vamos fazer um ensino agora dizendo que vem na 3ª trombeta, na 4ª trombeta, porque tocou 3, na 4ª todo mundo já sabe quem é, aí Jesus pode vir. Foi por isso que criaram a vida no meio, tal de midi-tribulacionismo. Mas aí com o passar dos anos, esqueceram isso, de cumprir a intenção disso, porque isso também mexeu na história de 7 anos de boda, porque se Jesus veio no meio só falta 3 anos e meio, mas aí esqueceram essa história de boda de 7 anos, porque também é outra invenção. Aí, com o passar do tempo, pegaram de novo, trouxeram esse ensino para fora, para o ensino pré-tribulacionista original, que era Jesus vir antes da grande tribulação. Esqueceram a ideia de que teria que atender a profecia de que Jesus viria quando o anticristo estivesse presente. Mas trouxeram de volta a 4ª trombeta. É por isso que tem pré-tribulacionistas dizendo que Jesus vem na 4ª trombeta, por causa desse ensino que eles costuraram lá. Só que aí o que acontece? Permaneceu o ensino da 4ª trombeta e permaneceu a ideia de que vem antes da grande tribulação. Por isso tem essa mistura. Fizeram desses 2 ensinos um só e voltaram, de certa forma, ao ensino pré-tribulacional original. Mas tudo isso é invenção teológica. O que a palavra fala é: Jesus vem
O anticristo estará presente reinando, ele vem e destrói o anticristo com a vida dele, o esplendor da vida dele, no final da grande tribulação. Não existe vinda de Jesus antes da grande tribulação. Não existe, na Bíblia não. Aí tem outra coisa também, o que é? Os sinais de hoje, que eles dizem desse pessoal que prega essa vinda na quarta trombeta, os sinais que estão aí dizem que é toque de trombeta. Mas na realidade o próprio Senhor diz, não é toque de trombeta, são sinais dos princípios das dores, as guerras, as fomes, as queimadas, tudo que está por aí, todas essas mazelas na sociedade, nos comportamentos, nas religiões, nas pessoas, tudo isso é princípio das dores. As fomes, né, as pestes, é tudo princípio de dores, não é toque de trombeta. Toque de trombeta não é realizado pelo homem nem pela natureza. Toque de trombeta é realizado durante a grande tribulação por anjos. Anjos vão tocar as trombetas e vão destruir, vão provocar destruições na natureza e nos homens. Não é ação de homem, o homem é paciente, o homem sofre, a natureza sofre. E se você observar a quinta trombeta, inclusive, ainda fala assim, ó, não mexa com a natureza, só mexa com o homem que não tem o sinal de Deus. Que sinal é esse? Que selo é esse? Selo de Deus. É o Espírito Santo. Na quinta trombeta, nem a natureza, nem os homens, no geral, não vai sofrer. Somente os homens que não têm o selo do Espírito Santo. O selo. Lá não diz que é do Espírito Santo, mas o selo nós sabemos qual é o selo que o servo de Deus é selado. O selo do Espírito Santo. O selo da redenção. O selo do sangue de Jesus. Então é isso aí, meus irmãos. Jesus vem antes do toque da última trombeta. Jesus vem quando se cumprir o segredo de Deus durante o toque da sétima trombeta. Esqueça essa história de Jesus vir a quarta trombeta. Isso é mudança profética. Isso traz juízo para quem faz isso. Amém? A paz do Senhor Jesus.